Áries, a gente tem na leitura de vocês máscaras caindo, verdades sendo reveladas, inclusive verdades sobre si mesmos, né? Vocês mesmos percebendo coisas que vocês não percebiam. Temos amor chegando aqui, uma relação muito boa para você, vitoriosa. Temos amparo do universo, temos uma certa evolução espiritual ocorrendo e gente tentando te gerar dependência. Se você quiser ter mais detalhes sobre tudo isso daqui, é só ver a leitura com calma, com tranquilidade. O que é para você nem sempre vem no começo, às vezes vem no meio, às vezes vem no final. Sejam todos bem-vindos. Olá, Áries, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura atemporal e geral para o signo de vocês. Salve toda a espiritualidade. O que Áries precisa saber nesse momento? A Fênix, sucesso, nova etapa, renascimento. Lua cheia, intuição, tristeza, dependência emocional. Meu pai. A máscara, falsidade, revelação, dupla personalidade. Mas por que eu dei risada? Porque essa máscara veio junto com o sol. Sim, clareza, ajuda divina. E uma máscara vindo junto com o sol é basicamente você vai ver que você vai ver a ilusão, você vai ver a realidade das coisas. E o baú, rigidez, vidas passadas, segredo revelado. Aqui tem duas cartas que vieram extras aqui, tá? O sol e o baú. Porque eu tiro 3, elas vieram a mais. Áries é o seguinte, esse é o oráculo é um oráculo de Pombagira também, tá? E as palavras que eu falei aqui, vocês não devem dar atenção, porque essas palavras elas servem apenas de gatilho para despertar várias outras coisas, elas são apenas chaves, né? Áries, é o seguinte, eu tô falando com arianos aqui, arianas e arianos, que vocês vão passar por um renascimento, tá? Um renascimento, a entrada numa nova etapa de vida, só que esse renascimento é realmente assim, é tirar a roupa antiga e ir pelado e pelada, tá? Então, nesse processo de renascimento, você se transforma, inclusive, em aspectos internos. Você deixa de ser a pessoa que você é, tá? Você vai perceber aspectos seus morrerem para que outros aspectos seus prevaleçam, aspectos mais positivos, aspectos que podem te levar para uma iluminação. Só que tem o seguinte, né? Explicar aqui isso que eu vou falar agora, detalhar, deixaria muito mais extenso e faria isso daqui parecer uma aula. E não é a intenção. Embora às vezes aconteça aqui, às vezes vem uma explicação aqui que parece uma aula, né? Não é a intenção. Mas assim, de alguma forma, ilusões que você vive, e não só ilusões, né? Também falsidades de pessoas. Tudo isso está atrelado a aspectos seus que vão morrer. É como dizer, no momento atual, existem pessoas na tua vida que são falsas. Existem, por essas pessoas serem falsas, essas pessoas montam ilusões para você. Só que tudo isso só existe porque um lado seu dá brecha para que isso exista. Por exemplo, vou ser bem direto aqui. Não que seja isso, mas o exemplo é necessário para vocês entenderem. Vamos supor que eu estou falando com algum ariano, com alguma ariana aqui, que você seja uma pessoa, assim, carente de aprovação, uma pessoa que não tem coragem de dizer não. Esse teu aspecto dá condições que pessoas falsas se mantenham na tua vida. Por quê? Elas sabem que você quer aprovação. Então elas sabem que você vai aceitar qualquer coisa delas, por mais falsa que elas sejam, porque você não quer brigar, você não quer se afastar. Então elas vão continuar sendo falsas, sabendo que você sabe que elas são falsas. É tipo assim, o ariano sabe que eu sou falsa, mas não se incomoda. Então vamos continuar sendo falsos? Um lado seu dá margem para isso existir.
Você talvez seja um ariano, uma ariana também, que não gosta de ver a realidade dura das coisas, como as coisas são. Esse teu lado faz com que ilusões possam permanecer. Né? As pessoas, elas reclamam muito de coisas externas, mas elas param de observar a parte delas. O aspecto delas que faz com que essas ilusões permaneçam. Como eu dei no exemplo aqui. Se pessoas falsas encontram lugar na tua vida, se ilusão encontra lugar na tua vida, é porque você talvez não goste de ver a realidade, você ignora a realidade, fecha os olhos para a realidade, você prefere ter pessoas falsas do que estar consigo mesmos. Isso dá margem, o teu aspecto interno sustenta isso. Só que, como eu falei, aqui vocês vão passar por um renascimento. E nesse renascimento, muito das suas intuições sobre falsidade e ilusões vão se confirmar, porque tudo vai vir à tona com a carta do Sol e do baú aberto. Ou seja, como nesse renascimento os aspectos seus que sustentam essas coisas negativas vão morrer, não vai mais ter como essas coisas negativas se sustentar. Eu estou dando aqui exemplos para vocês entenderem, não estou falando que vocês estão fazendo isso conscientemente. Entende? Mas o que eu consigo falar até esse momento, Ares, é o seguinte: tem coisas na tua vida que são coisas falsas, podem ser pessoas, tem situações que são ilusórias, sabe? Tem coisas ocultas, mas porque um lado teu, um lado da tua personalidade dá condição disso existir. Esse lado da sua personalidade, que dá a condição de que tudo que não presta na tua vida existir, vai sumir nesse aspecto de renascimento que vai acontecer na tua vida, guiado pela espiritualidade. Aqui tem ajuda divina movendo as situações, tem descobertas de todos os tipos, inclusive sobre si mesmos, tá? Aqui vocês terão descobertas sobre si mesmos também. Sobre si mesmos, no sentido de você perceber que você não estava sendo verdadeiro consigo mesmo ou consigo mesmo em alguma situação. E é esse conjunto de coisas, descobertas sobre a realidade de si mesmo, descobertas sobre o que em que você mesmo atrapalha, o que em você mesmo te atrapalha, que vai te dar a foice na mão para você cortar tudo isso, e você renascendo, as situações externas também mudam, ou seja, o interior muda, o externo muda também, tá? Essa é uma mensagem inicial, tá? Eu ainda vou trazer o tarô, mas tem ainda o outro oráculo de Pombagira. A gente vai começar esse ciclo de leituras com oráculos de Pombagira. Casamento feliz. Boa sorte. Notícias breves e vitória. Eu não sei se vocês têm um ex, uma ex, ou isso daqui é família tentando prender vocês. Porque pode ser tudo aqui. Família, ex, tentando prender vocês aqui, né? Mas vocês vão encontrar alguém aqui, gente. Sabe, por algum motivo, encontrar essa pessoa na vida amorosa para você é uma vitória. É como se esse relacionamento viesse aqui, te dá uma mão, mas é uma mão assim que te puxa para cima com uma força que vocês não têm noção. Vocês não estarão mais sozinhos. Tem alguém que vai chegar na vida de vocês aqui, ó. E essa relação de vocês vai ser uma relação vitoriosa. Vocês vão se sentir vitoriosos por terem encontrado essa pessoa. Porque aqui sim, eu posso te falar, é como se fosse uma pessoa que assim, com essa pessoa, você não vai estar mais só. Você não vai passar os desafios que você tem enfrentado sozinho ou sozinha. Tá perto de chegar, tá? Com boa sorte e notícias breves. Está muito perto de chegar. Está muito perto de chegar. Bom, as cartas tomaram muito espaço aqui. Deixa eu arrumar isso daqui. Bom, vou deixar assim mesmo, peraí. Gente, se acostumem, na leitura de vocês, como é o primeiro signo que eu gravo, que eu vou organizando as coisas. A leitura de vocês é o primeiro signo e também é onde se define como vai ser as outras.
Ó, da forma como eu guardei, eu nem vi, eu fui só juntando as cartas. As cartas que ficaram em cima foram essas. A máscara e a vitória. Vocês vão ter vitória sobre alguma falsidade, sobre alguma mentira, sobre algum jogo oculto também. Tarô. O que mais Ares precisa saber? Rainha de Ouros. As de Paus. A Carruagem, que aqui está como uma brisa férica. Ares, dinheiro vai surgir aqui, tá? A Rainha de Ouros, ela fala de um amparo material. Ela tá vindo aqui como um amparo material para vocês. Isso é dinheiro. Só que como acontece, tem o As de Paus, e esse As de Paus, ele traz a questão da surpresa, do surgindo do nada, sabe? Do surgindo de uma forma inesperada, porém muito luminosa. É uma coisa aqui que, como o As de Paus, ele traz acontecimentos que partem diretamente da influência espiritual para a matéria, né? Quando é o As de Paus, isso pode acontecer de qualquer jeito, dos mais inexplicáveis possíveis. Só que com a carruagem, esse dinheiro ele não chega simplesmente para você comprar uma coisa pequena, para você nutrir um desejo pequeno. Esse dinheiro ele surge para você ter triunfo. Ele surge para você se colocar na tua vida numa estrada de vitória. Então eu sinto aqui que não é nem um dinheiro que chega de forma assim, é só esse dinheiro. Não. É uma fase financeira, é uma fase de vida onde as suas finanças crescem. O que vem chegando para vocês aqui, arianos, é uma nova fase de crescimento financeiro. É uma nova fase de vida muito próspera, onde tudo tende a ser diferente quando o assunto é dinheiro. A sua experiência com o assunto dinheiro na vida vai ser totalmente diferente pelo que é mostrado aqui, tá? Vai ser totalmente diferente. Aguarda que vai chegar. Para alguns, isso não é regra. Não é regra. Para alguns, isso pode ter envolvimento de uma mulher, tá? Tipo, uma mulher vem te dar essa quantia de dinheiro que vai ajudar você a mudar a rota da tua vida. Com esse dinheiro, você pode fazer um investimento se você estiver buscando investir em algum negócio próprio. Mas com esse dinheiro se inicia uma nova fase, tá? É um dinheiro que marca uma nova fase. Pode vir por qualquer caminho. Para alguns, vem pelas mãos de uma mulher. O Cervo Albino, que aqui é o Arcano do Louco. A Justiça. O Eremita. Três arcanos maiores. Aqui veio uma mensagem bem interna, tá? Bem interna mesmo. Tem arianos aqui que vocês estão muito perdidos, se preocupando com situações externas, sabe? É como se você não conseguisse encontrar aqui um momento para se estabelecer em si.
É como se vocês tivessem até esquecido do que é ficarem consigo mesmos, do que é sentir a própria presença. Tem arianos aqui que esqueceram do que é sentir a própria presença, né? Sentir a própria presença, em resumo, é quando os seus pensamentos e as suas emoções... É quando você está liberto de pensamentos e emoções, está em si, tranquilo, tranquila. Muitas pessoas não sabem nem o que é isso, porque o mundo de hoje não contribui para que isso aconteça. Normalmente esse estado é alcançado dentro de meditação. Mas o que acontece aqui? Temos o Arcano do Louco. O Arcano do Louco, ele fala de uma renovação, é de um zerar, sabe? De um zerar, de uma renovação. Só que o louco, ele pode agir muito através do caos, né? Ele traz essa renovação, mas essa renovação está envolvida em um certo caos. E esse louco, ele vem por esse arcano da justiça e pelo eremita. Isso está muito relacionado a se reconectar consigo mesmo para se equilibrar. A alcançar o equilíbrio que te coloca em contato com a tua luz interna, com a tua força interior, com quem você é de verdade, na essência do teu ser. Isso daqui me traz uma ideia de que alguns arianos vão conseguir quebrar influências. Influências externas as mais diversas. É como se alguns de vocês tenham sido até então pessoas que o externo dita o que vocês são e o que vocês vão fazer. Tipo, o externo me faz feliz, então eu vou agir com essa felicidade que o externo me deu. O externo me deixou triste, daí eu me acabo. O externo me animou, então eu melhoro. É como se vocês se permitissem aqui, ficassem meio que escravos de fatores externos para viverem a vida. Vocês só vivem a vida conforme o externo permite. Aqui é como se você estivesse se desligando dos fatores externos e se reconectando consigo mesmos, com um equilíbrio e com uma racionalidade que você fica tão dono ou tão dona de si mesmo aqui que você descobre um novo aspecto do teu ser. Um aspecto do teu ser mais limpo, um aspecto do teu ser que não é influenciado por isso ou por aquilo, por aquele ou por aquela. Tem arianos aqui se libertando das amarras do mundo, tá? Se libertando das amarras do mundo. O externo, ele vai parar de ser... Assim, o externo continua existindo, mas o externo vai perder o poder de influenciar seus passos, suas atitudes. É como se agora você vai perceber quem você é de verdade. Agora você vai perceber o que você quer de verdade e não vai deixar de fazer o que os outros querem. Agora você vai perceber a sua real natureza. É como se você estivesse se observando com o que o externo montou de você. Você olha para dentro de si e o que você vê é um ariano, uma ariana montada pelas situações externas da vida. Agora não, você vai mergulhar dentro de si de um jeito aqui que você vai perceber quem você é acima e além de tudo o que tentam te estimular ou influenciar, entende? É meio que assim, eu vou colocar um exemplo exagerado aqui. Pensa numa profissão qualquer. Imagina que você... Não é um exemplo, tá, gente? Aqui é um exemplo, para vocês entenderem. Imagina que você nasceu numa família muito tradicional e todo mundo daquela família segue a mesma profissão. Então você foi criado para ver a vida como aquela família vê, você foi criado para seguir aquela profissão. Aí é como se agora na fase adulta aqui desse um caos dentro de você, um rebuliço de percepções, e você percebe, tipo, tudo que eu fui até hoje foi o que montaram de mim. Me criaram para ser desse jeito. Logo, se me criaram para ser desse jeito, ver a vida como é, como que a vida é fora dessa visão? Me criaram para seguir essa profissão. E me influenciaram, me condicionaram, emocionalmente e mentalmente. E se eu tivesse livre para não ser influenciado a ter essa profissão, mas sim descobrir o que eu quero ser?
sabe? Você vai catando que muita coisa em você não é sua, de fato. E é nesse mergulho em si que você vai descobrindo o que é teu, o que não é, em o que diz respeito a traços, a pensamentos, a padrão emocional, padrão mental. É como se você estivesse se rebelando aqui. Se rebelando contra as influências que tentaram te moldar e alcançando um contato real com o que você é de verdade. Esse eremita está mais para uma descoberta da própria luz, da própria autenticidade, da própria originalidade. 10 de ouros. Rei de espadas. Quatro de ouros. Engraçado, porque eu dei risada. Porque na hora que eu olhei para esse 10 de ouros, a primeira coisa que me puxou foi esse senhor aqui falando: vem. Né? Aqui tem uma mesa de jantar bem próspera, bem farta, né? O 10 de ouros é a riqueza. E esse senhor tá falando: vem, sorrindo. Daí na hora que eu percebi esse senhor falando: vem, vem, aí aparece o rei de espadas. O rei de espadas nessa situação, tipo, foi o caralho, sabe? É tipo, ele olha assim, a pessoa muito fofa: ah, tá bom, tem coisa aí. Aí vem esse 4 de ouros. Só que esse rei de espadas é o problema aqui. Por mais que ele tenha dado a percepção de ver com lucidez, ele é a pessoa problemática aqui. Eu tô falando com arianos aqui que vocês têm um grupo de pessoas muito apegado a vocês. É como se esse grupo de pessoas achasse que tem propriedade sobre você, tipo... E não é só uma pessoa, é um grupo, tá? Tipo, Ares é meu, Ares é minha. Isso daqui pode ser uma família muito apegada, tá? Uma família, assim, que acha que deve controlar a tua vida, deve ter domínio sobre a tua vida. Pode ser, às vezes, uma questão profissional, onde uma empresa quer você como profissional a todo custo, porque você tem um cargo ali que representaria mudanças para aquela empresa, né? Enfim, dependendo do cargo que você ocupa, você é uma pessoa que a empresa tenta até prender você ali, né? Dependendo do tamanho da empresa, dependendo do quanto você move dentro daquela empresa no teu cargo, fica até complicado sair, né? Não sei se é verdade, mas esses dias eu vi uma notícia aí de que umas IAs gigantescas aí de um determinado país, o pessoal que trabalhava dentro daquela IA, os cientistas daquela IA, prenderam eles no país, não deixaram eles sair do país, para eles não ir para a concorrência, para vocês verem como é o negócio, né? Isso acontece em diversas outras empresas também. Mas pode ser família querendo prender vocês, tá? Mas tem uma ideia aqui, tipo, Ares é minha, Ares é meu, tenho esse apego. E como é um 10 de ouros, fala de riqueza, fala de estrutura, tem alguém aqui, que é esse rei de espadas, que é por onde essa oferta de riqueza, de estrutura vem. Só que essa pessoa, na verdade, quer te segurar com 4 de ouros. Essa pessoa, ela tem uma intenção de te prender, ela tem uma intenção de, tipo, te tornar propriedade dela. Então essa riqueza não vem exatamente de graça, essa riqueza não vem exatamente dada, essa riqueza vem com alguma coleira, tá? Então, assim, a pessoa pode te oferecer o mundo, mas você vai ter que morar com ela, na casa dela, com a família dela, nas leis dela. A mesma coisa se for uma coisa familiar. Os teus familiares aqui podem te oferecer tudo o que você quiser, mas você vai ter que morar debaixo do teto deles, com tudo sob o comando deles.
Se é uma situação de amor romântico, ok, a pessoa ela realmente te oferece o mundo aqui, mas te aprisionando de alguma forma, tirando a sua liberdade de alguma forma, tentando garantir com que para onde você vá a pessoa te tenha como propriedade. É uma tentativa aqui, Áries, de gerar dependência. Eu percebo uma tentativa de gerar dependência. Tipo, eu não tô vendo algum tratamento grosseiro aqui, tá? Eu não tô vendo tratamentos grosseiros, eu não tô vendo agressão verbal, eu não tô vendo algo assim que chegue a se tornar uma agressão, mas eu tô vendo esse truque, tentar gerar dependência, te deixar dependente. Não confundam isso com a primeira pessoa que eu falei aqui, que vai aparecer na tua vida amorosa, com a qual você vai se sentir vitorioso ou vitoriosa, porque essa pessoa vem numa atitude de respeito e justiça, tá? Tá tudo equilibrado com essa primeira situação amorosa. Aqui, se for amor, é aquele papo do provedor. Sabe, o provedor, ele dá tudo, mas ele cria um cenário onde você não consiga mais sair de perto dele. E a obsessão, tá? Porque o Rei de Espadas, ele tá no mental aqui. 4 de ouros é uma coisa meio de obsessão. Tem alguém querendo tirar a dependência. Bom, Áries, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção. Gratidão.